Comentário no contexto do conflito entre o bem de Deus e o mal de Satanás, sobre o significado das perseguições cristãs à luz das mensagens de Cristo na Bíblia. Como encarar a perseguição em termos de fé e de atos? Será porque Satanás sabe que o juízo se aproxima? Será porque os crentes não são prudentes e sábios? Ou será porque é um confronto natural entre seres humanos que aceitam a Cristo e os que aceitam a Satanás? Ou serão somente mal-entendidos que se extremam em fanatismos sem sentido? O que Deus nos quer ensinar nesses momentos e, como Cristo pelo Espírito Santo atua-nos é pelos crentes. Como solucionar situações de grande conflitualidade? 1. Destruição de Jerusalém como símbolo de desaparecimento de estruturas eclesiásticas sem amor, a profecia, a prudência e a prevenção. Na destruição de Jerusalém os crentes, ao acreditarem nas profecias de Cristo no capítulo 24 de São Mateus descritas na Bíblia, veio prevenir os crentes. Estes não sofreram o que aconteceu ao restante povo judeu, na segunda e terceira destruição de Jerusalém em 70 DC pelo general Tito e mais tarde pelo imperador Adriano em 135 DC. Aconteceu o mesmo a quando da primeira destruição de Jerusalém por Nabucodonosor do Império Babilônico em 587 a.C., em que os judeus foram alertados pelo maltratado e não aceito profeta Jeremias. Em suma, as perseguições acontecem muitas vezes, porque não houve da parte de líderes e liderados, a mínima atenção aos sinais proféticos. Note-se que a Igreja cristã tem por vezes uma cultura de ficar e sofrer sem necessidade, em vez de imediatamente peregrinar para fugir a estas situações. Qual a melhor solução considerando os recursos e oportunidades ao alcance dos crentes? Se de repente o país em que estamos a entrar em guerra, para onde o crente foge? Que países têm uma política de imigração mais acessível para estes casos? Estamos preparados para abandonar tudo? Não esquecer que os crentes em Jerusalém estavam a sofrer às mãos da religião judaica instituída e estavam pegados a crenças relacionadas falsamente à santidade do sol, por Cristo ter vivido, morrido e ressuscitado, quando a ordem dada por ele no Espírito Santo em São Mateus 28, 18 fora, ide, pregai, ensinai e batizai o Evangelho a todas as nações, povos e línguas. Havia déficit de cumprimento do convite de Cristo e falta de transformação apostólica e católica, universalidade associada ao chamado de Cristo pelos apóstolos. Neste contexto, o edifício ou solo não são nada, mas o Espírito Santo é tudo. Qual a sua vontade profética? Estamos do lado da história e planos de Deus, delineados em Cristo desde a eternidade. Veja-se o caso das igrejas no caso da pandemia. Ou no caso de um terremoto. Que não se caia no erro de chamar desigrejados às soluções de Deus. O que resiste a estas soluções? Veja-se o caso de Daniel e dos seus companheiros descrito no livro de Daniel na Bíblia. Que planos preventivos, detetivos, contingenciais e corretivos foram feitos profeticamente? E os casos extremos? 2. Presença, proteção e milagres pela fé em Deus do amor, nos casos extremos de perseguição. Será Deus um bilhete de imunidade às provas e perseguições? Ou será Cristo homem-Deus um sadomasoquista, que tem prazer no sofrimento, dores, choro e lamentações dos seus seguidores fanáticos, que se entretém com um determinado tipo de ópio do povo, ou a inventarem um Deus do estilo freudiano? Claro que não, Deus é sempre o primeiro a sofrer nestas situações, e quer salvar o seu povo destas consequências e causas do pecado para a sua eterna companhia e felicidade eterna ao seu lado. Deus, ao ser o primeiro a sofrer com o ser humano, está também ao seu lado, não o abandonando e solucionando estas situações catastróficas, com cada vez maior aceitação da fé em Cristo no sentido da libertação da culpa e do pecado, e o exercício glorioso do seu caráter na nova terra. Então o inferno seria o paraíso de Deus para o cristão? Não, o paraíso é a constante presença de Deus, e a sua libertação do mal constante no sentido da eternidade, que cada vez mais aparece proveniente de Deus no seu amor à verdade e à vida em qualquer tipo de prova. Ou seja, todo o ser humano tem provas, mas nem todos escolhem solucioná-la com os milagres de maravilhas de Cristo pelo Espírito Santo ao seu lado. Mas será que todos os crentes têm milagres como os 3 na fornalha ardente na Babilônia, ou como Daniel na cova dos leões, ou vai acontecer a morte vergonhosa numa prisão fétida, sem luz nem com qualquer tipo de condições, como aconteceu com João Batista às mãos degoladoras de Herodes bêbado e escravizado sexualmente com uma lascivizante mulher, que era acompanhado por uma dança sensual e erótica de uma filha deslumbrante com o poder do seu corpo bambaleante, ou como o caso de Paulo às ordens de César embriagado com o poder do sangue dos cristãos para com uma população sedenta de violência e escravatura, ou do próprio Cristo que venceu por todos os seus seguidores para os salvar. Todas as provas de perseguição de fanatismo pela falácias e hipocrisia à verdade do pecado com a morte, através do poder da ressurreição de Deus triuno em amor à verdade, à vida e ao juízo para a eternidade. Ou o exemplo dos mártires cristãos na Idade Média e de hoje em dia nos movimentos figos de libertação à custa de assassinatos de mártires e cidadãos inocentes. Em suma, seja o que aparecer, o fundamento de adoração é porque Deus é, seja em amor, verdade e vida, e não porque como aconteceu com Eva, em que o fundamento era por causa do medo à morte, e daí o bailinho do fandango ribatejano, ou do tango ou o abraço e beijos à Sixolina para com as suas cobras e outros deuses.
3. Processo, etapas ou ciclos das provas, perseguições, sofrimento e morte para os crentes com amor. O conflito são sempre as mesmas etapas em ciclos: sedução, brechas ou concessões, chantagem, medo e perseguição sem exaustão. Há um exemplo destemido, outro contemplativo e outro reivindicativo dos mártires cristãos: Pedro, Estevão e Paulo. No primeiro, Pedro olhava para a morte de frente e, por ironia poética criativa, diz aos seus perseguidores para o crucificar de cabeça para baixo, por não se achar digno de morrer como Cristo. Este, ao morrer, contempla o nosso Salvador no santuário, o trono de Deus, estando Cristo em pé, sinal da grande atenção do Messias. E Paulo enfrentou a morte, reivindicando para si e para o povo de Deus a coroa da justiça na eternidade, culturalmente judeu-cristão até ao fim. Em suma, cada um tem a sua personalidade que Deus respeita, a sua forma de se relacionar com Deus, mas uma coisa é certa: estes crentes estavam mais neste mundo, o mundo não os suportava, nem Deus aturava, que estes seus filhos estivessem a ser tambores ou batuques de festa. No essencial declararam pelo amor a Cristo, que a vida em Deus por Cristo é sempre mais vitoriosa do que a própria vida, ou até à morte, ou o que quiserem que valha ou pensem. Sabemos pela Bíblia, ver João 11 com a ressurreição de Lázaro, que a morte é um estado de sono, que Cristo acordará para a vida ou morte eterna, João 5, e Coríntios 15 e Tessalonicenses 4, na ressurreição do juízo final. No entanto, como se resiste a esta prova, como estes exemplos é o próprio Cristo enfrentou? Simplesmente morrendo e ressuscitando em novas vidas transformadoras todos os dias, conforme descrito em Romanos 6 na Bíblia. Neste contexto, para um crente, a morte num momento calmo é o mesmo que a morte num momento agitado, porque escolheu estar cada vez mais na companhia de Cristo pelo Espírito Santo. Atenção, que não se está a desejar morrer, como se fosse um prazer, mas sim demonstrar que Deus, neste momento de grande terror, dá soluções racionais, proféticas, emocionais da sua presença pela fé, que ultrapassam esse choque, pois que o ser humano foi criado para viver eternamente com Deus e não para morrer. Isto é, Deus neste momento não abandona quem o quer ter como Salvador e, ao mesmo tempo, testemunha a todos contudo, como vive este momento. Não esqueça, o momento é menos que um clique, porque acorda-se num momento ao som das pestanas a abrirem-se ao toque das trombetas angelicais e à voz de Cristo ao chamar os mortos à vida com o seu poder criador. Note-se então, que no acontecimento da morte em Cristo é sempre uma experiência de relação de despedida rápida com Cristo, e no sono da morte não se conta o tempo, tal como acontece quando dormimos. Repare esse o costume que temos em despedirmos-nos de alguém ao nosso lado, antes de dormir, se ou der quando nos levantamos no outro dia. Pois é, por alguma razão este costume vem de algum lado, para nos poupar a traumas repentinos e inesperados. Convém sempre ter as continhas com Deus, próximo e universo em dia. Não é por nada, mas por Deus em Cristo no Espírito Santo. 4. Obedecer ou viver com o amor. Não chega a falar da verdade até à exaustão, sem viver essa verdade pelo poder da fé do Espírito Santo no dia a dia. Nada melhor na prática do que uma boa teoria, ou seja, a verdade em Cristo pelo amor é que possibilita a unidade da teoria e praxis. Ou melhor, com Deus a palavra é a ação e vice-versa. O exemplo é a mãe da melhor comunicação, vem qualquer tipo de relacionamento, mas só se consegue com Cristo e Espírito Santo. Os discursos de exaltação da obediência, sem fundamento no amor e vida em Jesus Cristo, transformam-se rapidamente em mentira, falsidade, hipocrisia e descambam em violência. Em suma, a vitória do cristianismo é o testemunho de Cristo na sua coerência entre o seu amor, a verdade e a vida de felicidade e paz, mesmo perante as piores provas que tragam o sofrimento e a morte. Só desta forma, se compreende o seu sucesso em toda a parte do mundo. 5. O amor de Cristo na Igreja e na relação inconformista com o mundo. Há diferença entre o amor do mundo e o de Cristo? Claro que sim, e essas diferenças trazem, ou transformação pela sua aceitação na fé em Cristo, ou ódio do mundo ao cristianismo. E porquê? Por causa do nome e caráter de Deus em Cristo. Portanto, não se ficam a placa amor, mas distingam pelos seus frutos espirituais e práticos em Cristo. Ou senão, veja-se a ação da Igreja perante doenças e catástrofes, que ao longo do tempo tem vindo a institucionalizar e organizar-se em serviços sociais e de saúde nos estados existentes. É esse poder do amor um dia declarado por Cristo em João 10 verso 10, eu vim para que tenham vida em abundância, ou sem limites. A prática da vida cristã neste mundo é o início de uma aventura sem fim, de lutas com amor à vida e à verdade de todos e de si próprio, com vitórias de Cristo em por nós, para todos ao redor, para além do infinito e mais além do absoluto de Deus que nos atrai sem cessar com oportunidades e bênçãos a partilhar, se cada um quiser. O amor nunca são dádivas neutras, tem origem, desenvolvimento, crescimento, testemunho e glória de Deus em cada UM na medida que se partilha no mundo. Esta é a vitória e a maravilha de Deus, dar para se ter cada vez mais. No mundo esta ordem de grandeza não é reconhecida e é combatida, porque o dar nas contas do mundo sem amor à verdade é ficar com menos. Precisam de aprender com os agricultores,
ceifeiros e os multiplicadores econômicos de Deus. 6. Conclusões e questões. O contrário do amor é o egoísmo. Também, mas não só, porque basta não haver a palavra de Deus a facultar pela fé em Cristo, essa satisfação de necessidade, ou de princípio emocional, para disputar mais egoísmo, ou ver-se como o centro, ou viver com mais ódio, resultando em mais sofrimento, mais morte e por aí adiante. Será o amor um valor que se cultiva? Não chega. O amor é a pessoa de Cristo transcendente, que revelou a imanência das suas palavras, dádivas e dons na vida dos crentes com fé, para cada vez mais conhecermos as verdades e vida de Deus em cada um, ao mesmo tempo com as ações de bem-estar para o outro, como para si. Ou seja, o amor é criar o ser humano como se fosse o próprio Criador, e dar de si apropriadamente para transformar cada vez mais a imagem e semelhança desse mesmo Criador. É sempre o princípio das ações de Deus, que foi revelado em Cristo, dar e receber, tendo no centro a Cristo no Espírito Santo. Qual o problema desta relação com Deus e os outros? Simplesmente respeita a liberdade dos outros, mas não é aceito por aqueles que não queiram viver com esse Deus que é amor. É uma questão de tudo ou nada, em que as respostas e atos são dados sempre com a procura de corresponder ao Deus em cada um, nos outros e no universo à sua volta. Em síntese. 6.1 Deus é para tudo e todos. O amor de Deus é juízo, ver ponto 1, de si mesmo e de todos, e impera na sua agenda de salvação eterna através do Evangelho no universo, devido ao poder criador inerente da sua presença e aliança com Deus. Nada se compara ao amor, a não ser o viver com Deus do amor, que se conjuga com a verdade e a vida, a bem da existência humana. Tudo o que seja contrário ao amor, tarde ou cedo fracassa e desaparece, devido às mudanças e progresso em prol da eternidade de Deus na criação. O exemplo da destruição do Templo de Jerusalém é um símbolo da execução do juízo com múltiplas oportunidades do amor nunca ou escassamente aproveitadas e com base na justiça de Cristo e na capacidade da nova terra, onde habita o amor à vida e à verdade eterna e infinita na presença de Cristo, o único Salvador. No essencial, o confronto está entre quem decide por conhecer dinamicamente a Deus o Criador e por quem quer acompanhar e aproximar-se a Deus, pelas suas revelações e oportunidades. 6.2 O amor tem vários tipos de conflitos, ver ponto 2, conforme a personalidade de cada crente e das relações para com Deus. O denominador comum consiste na adoração com base em quem é Deus nas suas múltiplas promessas, dons e relações. 6.3 O amor de Deus, ver ponto 3, conhece a realidade da vida, não se deixando confundir com pontos extremos da morte e de sofrimentos coercivos, que tentam separar o ser humano do seu Criador e Salvador. A morte pela encarnação, morte e ressurreição de Cristo é vista na sua realidade, descrita por Cristo como um sono, em que o crente despertará na ressurreição pelo poder do amor de Deus para com a sua criatura, para a eternidade. Este viver da verdade com o amor de Deus Criador, confronta as falsidades, de que a vida, ou não é nada, ou depende de cada um, ou é um estado de energia, ou uma vida celestial do tipo angélico para além da morte. A morte só se enfrenta de uma maneira, morrendo para o mal e ressuscitando cada dia com o amor à verdade e à vida de Jesus Cristo conforme capítulo 6 do livro bíblico de Romanos. 6.4 O amor com Deus não é somente uma relação de cumprimento, ver ponto 4, ou obediência, porque é o viver do próprio Deus com o ser humano, pela fé em Cristo e no Espírito Santo, em que a verdade, o amor e a vida no ser humano se conjugam, não só em teoria, mas em ações dinâmicas e criadoras no sentido da eternidade. Isso contraria o legalismo, o facilitismo, o relativismo, o humanismo, o deísmo e por aí adiante, por se impor nas suas obras sem contradições e incoerências catastróficas. 6.5 Expôs também, no ponto 5, que o amor é diferente, por procurar e viver por transformações aperfeiçoadoras em unidade inclusa por Cristo com todos, mas ao mesmo tempo gera mal-estar por criar o inconformismo. O que é o amor para ti nas suas dinâmicas com Deus, o mundo, o universo e Satanás? João Cavaco. Peregrino em Lisboa de Portugal, na aventura do caminho da vida e verdade do amor sem cessar, com Deus, o próximo e o universo. Que aventura!